primeiramente, muito obrigado, professor, pelo convite, né? Muito obrigado. É sempre um prazer, uma satisfação estar com um grupo, né, de alunos, né? Eu gosto muito desse ambiente, né? Então, dei aula durante algum tempo, venho do Senai, dei aula em faculdade também, coordenei curso de engenharia. Então, esse ambiente aqui é um ambiente que eu adoro, né? É muito bacana estar com vocês aqui. Bom, o que a gente vai falar aqui hoje, durante essa 1 hora, é sobre inovação e pesquisa, competências essenciais para uma carreira de sucesso. Então eu quero trazer um pouquinho aqui da experiência que eu tive ao longo desse tempo, no início da minha jornada profissional também, né, e compartilhar com vocês. Eu acho que o legal é essa interação nossa aqui, para que possa, né, nós compartilharmos aquilo que nós vivenciamos e vocês também extraírem, né, as dúvidas, enfim, né? Então, a qualquer momento pode me interromper, pode perguntar e a gente vai trocando ideias aí, tá? Eu gostaria de começar pelo antes e depois, né? E aí eu vou contar um pouquinho de como eu comecei, né? Hoje eu sou engenheiro de produção, né? Gerente de inovação e tecnologia no Grupo Cecil. Mas lá atrás, quando eu tinha uns 14 anos, eu morava ali na região de Araguá, e tinha ali a Voit, né, uma empresa de grande porte, né? Tinha ali a parte de fundição, caldeiraria, né, uma empresa grande. E eu recordo que tinha ali os amigos do meu pai, os vizinhos ali da região, moravam ali próximo, trabalhavam ali próximo, né? E tinha lá os torneiros mecânicos, né, ferramenteiros, né, soldadores. E a gente via, eu ainda jovem, né? E eu admirava, porque eram pessoas assim, bem-sucedidas, né? Sempre com bons carros, né? Ferramenteiro na época, né? Ferramenteiro na época era o que mais pagava, né? Trabalhei numa empresa que o ferramenteiro ganhava mais do que o engenheiro. Por quê? Era um artista. Então ele pegava ali um bloco de metal e ele usinava, ele trabalhava aquilo na mão, depois ele fazia o polimento, né? Com auxílio de algumas máquinas, mas sempre máquinas manuais, né? E nós estamos falando de algo em torno de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, né? E era assim, né? E aí eu, motivado, né, pelas histórias de sucesso, né, falei assim, vou entrar no Senai, vou fazer mecânica geral, vou seguir esse caminho, vou ser um ferramenteiro, né, porque é uma área boa, né? Uma área boa. Enfim, fiz mecânica geral, depois fiz fresagem de ferramentaria, iniciei, né, nessa área de processo de fabricação. Foi aí que eu comecei, né? E o que eu percebi, né, isso é o antes, né? E depois? O que aconteceu com os ferramenteiros, com os soldadores, né, na época, né, com aquela pessoal de usinagem, né? Ferramenteiro, em seguida, né, nós tivemos a evolução da tecnologia da informação, entraram os computadores, né, os PCs, começamos a ter acesso aos computadores, e aí vem AutoCAD, né, começamos a desenhar no AutoCAD. As empresas, elas tinham uma área que elas tinham lá 20 pranchetas, se desenhava no nanquim, né, raspava com gilete para corrigir. Então antes, mas em seguida ali, AutoCAD, depois CAM, né, programação, máquinas computadorizadas, aquela profissão que exigia ali uma operação manual, exigia muito do especialista ferramenteiro, isso mudou, foi, né, sendo transformado, né, uma área que foi sendo transformada, já mudou. Aquele que se atualizou, bem, né? Aquele que não se atualizou também foi perdendo o mercado, mas já tinham ali, normalmente eram senhores, já estavam numa idade ali, né? O perfil era outro também, né? Ainda sobre o antes, né? O perfil era outro. Então se entrava, até tinha uma valorização quando era, olha, eu prefiro trabalhar à noite porque tem um adicional noturno, dependendo da empresa, lá na noite era assim, tem ali insalubridade, né? Tinha um adicional, se aposentava antes, uma vantagem, era tido como uma vantagem também, né? Então, aposentava ali antes, com 50 anos, às vezes já estava aposentado, né?
Isso é o antes, né? E o depois, né? E hoje, né, o que nós pensamos da nossa aposentadoria, dessa carreira, que eu vou estudar hoje, vou trabalhar durante 20 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa? Então a realidade mudou. Né? A realidade mudou. Então vieram os avanços e hoje nós estamos num outro cenário. Né? Não que não havia mudanças. As mudanças elas não corriam, da mesma forma que é hoje. Mas hoje essas mudanças elas são mais transformadoras. E elas acontecem mais rápido. Então antes levava um tempo, você estudava, se formava, aquela profissão ela era duradoura, né? Hoje não. Hoje a mudança ela acontece, só que é muito mais, ela transforma muito mais e acontece muito mais rápido. Então, eu acho que essa sensibilidade, esse impacto, esse sentimento eu queria passar nesse início, né, da nossa conversa, eu queria passar para vocês, sobre essas transformações, sobre essas mudanças, porque aqui nós vamos falar de inovação, né, e pesquisa, pensando em competências essenciais. Então a gente precisa ter esse despertamento para essa coisa que está mudando rápido, e é uma transformação muito grande. Né? Agora, mais recentemente, né, nós tivemos alguns eventos, então, por exemplo, Covid-19, né, pandemia, momento de pandemia, então mudou tudo. Nós estávamos no presencial, confortáveis, daqui a pouquinho vem a pandemia, e a necessidade de mudanças de novo, né? Eu não sei como foi o caso de vocês, mas provavelmente do presencial, né? Online, foi para online. Já tinha pronto uma plataforma online, professor? Não tinha pronto uma plataforma online. Mas alguém, em algum momento, já estudava o online, a possibilidade dos cursos online, já tinha alguma coisa já preparado no jeito, uma empresa, uma startup, alguém tinha um jeito, que foi muito rapidamente, né, nós conseguimos adaptar a nossa necessidade, né, do momento ali, aquele momento de pandemia, aquela condição que foi colocada para nós. Então, logo, né, professor, aí já veio ali online, foi possível acessar por uma plataforma, ficamos sim, tivemos perdas, né, consideráveis de tempo, aguardando isso voltar a funcionar, não sabíamos certo o que ia ser, né, naquele momento, mas no momento da pandemia, muita coisa, houve aquele salto grande, aquela transformação grande e rápida. Quem estava preparado, aproveitou. Né? Empresas que estavam preparadas, aproveitaram, conseguiram, né? Inclusive contribuir para o momento, né? Contribuir de uma forma positiva, né, para o momento. Então esse foi. Agora, uma outra situação, guerra na Ucrânia, né? Então também tem aquele. Então alguns mercados se movimentam, aí começam, né, surgir alguns temas, né? Problemas geopolíticos, uma economia acelera, a outra desacelera, né? Então tem aquela movimentação de novo. Quem está preparado consegue contribuir de forma positiva e aproveitar. Quem não está, fica fora. Né? Agora, mais recentemente, né, com OpenAI, né, em 2023, início ali, ChatGPT. Estão usando o ChatGPT? Sim. Eles não falam que eu estou aqui. Ah, é? Mas tem que usar, professor. Tem que usar. Porque ainda assim, né, mesmo com o ChatGPT, depende do quê? Da competência de vocês. Fazer a colocação certa para obter a melhor resposta, né, a melhor condição ali. Né? E é uma ferramenta. Mas, no mundo da programação, muitos programadores perderam seus empregos. Por quê? Empresas que tinham ali, né, 200, né, programadores ali, e precisava muito ali, contava muito com a competência desses programadores. Daqui a pouquinho veio, né, a inteligência artificial, né, ChatGPT e outras ferramentas, né, disponíveis aí. E facilitou muito a vida do programador. Né? E as nossas vidas, as nossas pesquisas.
pesquisas, naquilo que nós fazemos, no nosso dia a dia, eu utilizo muito ChatGPT. Utilizei para fazer essa apresentação para vocês. Vale uma consulta, ver a melhor forma. Podemos fazer, não foi o caso aqui, mas podemos montar apresentações completas. Então é uma ferramenta boa. Mas surgiu e transformou de novo aquele salto, né? E rápido. Antes era tudo lentamente, as mudanças aconteciam, mas lentamente. Agora não, agora é rápido. Quem está preparado, aproveita. Eu tinha aqueles que estavam preparados, eles aproveitaram, foi um momento bom, continuaram com seus empregos, né? E agora com a facilidade de ter uma ferramenta de IA, de ter a IA nas mãos, né? Para produzir no menor tempo os seus conteúdos e com melhor qualidade. Quem está preparado, sai na frente. E aqui nós estamos falando de inovação. Que começou como? De pesquisa. Alguém começou a pesquisar lá atrás. Né? Já tinha algo mais ou menos no jeito. Daqui a pouquinho lança ali de uma vez. Né? Porque veio de uma vez. Não começou, não fizeram isso em março de 2023. Não. Já estava no jeito. Né? Porque alguém pensou e já começou a trabalhar em cima. Agora, né, nós estamos vendo lá a questão do desastres naturais, nós estamos vendo lá o Rio Grande do Sul, né? E aí tem outros casos, né? Falando de questões ambientais, né? E tem que estar preparado. Hoje estão, né, se fala em construir lá uma cidade provisória, né? Alguém já deve ter alguma solução para isso, que pensou em algum momento, e agora rapidamente eles vão construir uma cidade provisória. Porque alguém pensou nisso, alguém teve a ideia, né? Investiu tempo, investiu recurso, e agora já tem muita coisa no jeito. E diante da necessidade, né, nós teremos ali soluções já preparadas de um jeito para ser implementadas. É um desastre, uma situação, né, lamentável, né? Mas tem ali a oportunidade, né, de colocar em prática, né, aquilo que foi desenvolvido, que em algum momento foi pesquisa, não é? Assim, direcionada para um problema, para a solução de um problema, e agora vão conseguir contribuir aí para esse momento também. Né? Então, esse primeiro momento aqui da nossa conversa, eu queria colocar em vocês esse despertamento, né, que as coisas sempre houve mudanças, as mudanças elas ocorrem. Mas agora está diferente. Agora elas são mais transformadoras e acontece de uma hora para outra. É rápido. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter essa competência, ter essa vocação, né, de entender, avaliar tendências, analisar tendências. E aí nós teremos oportunidades. Né? É isso que as empresas esperam, né, de nós como profissionais também. Profissionais diferenciados. O que é um profissional diferenciado? Ele está sempre um passo à frente. Aqui eu fiz um recorte, né, de algumas informações, de alguns números. Né? Entre os trabalhadores da geração Y, 71% afirmam que a pandemia os fez repensar o lugar que o trabalho deveria ocupar em suas vidas. São reflexões. Aqui é fruto do quê? Da pandemia. Olha um evento, um impacto que tem, né, na sociedade. Nós começamos a repensar, falar assim, né, que espaço é esse que o trabalho deve ocupar na minha vida? Então tem transformação, inclusive, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Estudo realizado pela Universidade de Oxford diz que 47% dos empregados atuais podem ser substituídos por máquinas. Preocupante, mas é uma tendência. Até 2030, alguns cursos de graduação deixarão de existir ou serão drasticamente modificados. São eles, 10 cursos, vai ter uma listinha nessa matéria, 10 cursos. Então, deixarão de existir ou serão modificados.
adequados. E nós entendemos que há essa necessidade de fato, né? As habilidades individuais são mais importantes do que os currículos. Segundo o educador americano Jonathan, tudo o que se aprende na graduação hoje fica obsoleto em apenas 2 anos. De um ano para o outro, já dá para entender a transformação, né? Com a entrada da IA, já mudou tanta coisa, né? Então é fácil a gente conseguir imaginar que, de fato, né, que a gente aprende hoje, daqui a 2 anos pode já estar obsoleto. Nosso curso é de 3. Nosso curso é de 3. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade. É porque você monta uma grade, monta um plano de curso para aquela necessidade, para aquele momento, né, com aquele conteúdo que faz sentido naquele momento. O curso tem 3 anos, mas de um ano para o outro pode mudar. Né? Aí entra a estratégia do professor, né? Ter que adequar, de repente, o conteúdo ali, né? Ele está escrito, existe aquele macro que precisa ser passado, mas a forma, e às vezes acrescentando, né? Atualizando aquele material. Né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, 35% das habilidades consideradas essenciais para a atual força de trabalho mudarão ao longo dos próximos 5 anos. Outro dado, desde 2015, as competências exigidas pelos profissionais já mudaram em 25%. Olha só, 2015, né, vamos colocar aí 10 anos, né? Mudaram 25%. E a previsão é que esse número alcance 65% até 2030. Olha o quanto nós vamos crescer, né, e nos próximos 5. Né? Então tem muita mudança. O avanço rápido da tecnologia e a implementação da inteligência artificial, de novo aqui aparecendo a inteligência artificial, tem não apenas impactado os empregos existentes, mas também criado profissões, redefinindo as dinâmicas de mercado. Então, novas profissões, novos mercados, novas oportunidades. Né? E algumas daquelas, né, existentes, às vezes saindo, né, ou sendo modificadas, passando por alguma transformação. E aqui, pessoal, tem um modelo tradicional, né, conforme eu mencionei lá no início, né? Eu adquiro uma profissão e ganho experiência. Eu lá estudei, me formei, né, adquiri uma profissão, ganho experiência. E tenho ali uma vida profissional ao longo do tempo ali, né? Agora, é importante nós pensarmos sobre a longevidade profissional. Porque agora eu preciso ampliar isso. E qual é a estratégia, né, que eu posso adotar? Então eu adquiro uma profissão, vocês estão estudando, então, né, vamos se formar. Eu acho que a boa parte aqui já deve estar atuando em alguma empresa, já trabalha, né? Trabalha, já tem ali, às vezes, uma função, uma ocupação, às vezes até uma profissão já, né? Ganho experiência e vou pivotando, né? Eu preciso ir mudando isso. Eu preciso avaliar o cenário, as tendências, o que está acontecendo no mercado, como está a minha profissão hoje no mercado, entender qual a oportunidade que eu tenho, né? E ir modificando, e nós precisamos, vai se atualizando ao longo do tempo, você vai pivotando a sua carreira. Né? E com isso a gente consegue uma maior longevidade pensando na vida profissional. Então, para isso entra o quê? Entra a inovação, entra a pesquisa, entra essa visão, né, de tendências, essa análise de oportunidades. Né? Então é uma competência importante aí para vocês. Aqui eu trouxe, são 10 competências. Né? A última é a de inovação, que aí depois eu falo um pouquinho mais dela. Né? Mas o que a gente tem percebido, né, de necessidade, o que o mercado tem exigido, né? Que competências são essas, que as empresas têm buscado, né? Têm procurado nos colaboradores, que é importante para os negócios. Né? Então, um profissional, ele deve ter, né, adaptabilidade e flexibilidade.
Uma vez que eu tenho mudança e transformações, eu preciso de pessoas que tenham essa facilidade de se adaptar e que sejam flexíveis, para conseguir se readequar rapidamente na mesma velocidade que as coisas estão sendo transformadas. Uma outra competência, inteligência emocional. Né? Então, a habilidade de compreender e gerenciar suas próprias emoções. Né? Um controle emocional. Capacidade de construir relacionamentos saudáveis e trabalhar bem em equipe. Não dá mais para fazer as coisas sozinho, não dá para trabalhar sozinho. Precisa ter essa competência, né? Conseguir trabalhar bem em equipe. Né? Importante, um bom relacionamento. Um bom relacionamento, se tem um bom clima organizacional, que é muito importante, que é fundamental. Está aqui uma outra competência importante. Pensamento crítico e resolução de problemas. Está aqui uma outra competência que também o mercado procura nas pessoas, no colaborador. Então, lá, análise objetiva de situações complexas para tomar decisões informadas, referenciada em dados, você consegue tomar a melhor decisão. Habilidade de identificar problemas e encontrar soluções eficazes. Então, aqui também um ponto importante. Então, conseguir propor boas soluções para os problemas. Os problemas eles estão aí, então, e nós precisamos resolvê-los. Temos os desafios e precisamos buscar soluções para resolver esses desafios. Comunicação eficaz, competência em transmitir informações de forma clara e concisa, tanto verbalmente quanto por escrito, habilidade de escutar ativamente e fornecer feedback construtivo. Aqui tem uma arte aqui que está embutida, eu diria que ela está embutida nessa competência, que é a resolução de problemas, e na comunicação eficaz, que é a arte de saber fazer perguntas. Às vezes nós não temos a resposta, mas é a pergunta certa, é interagir. Então, fazendo a pergunta certa, você consegue chegar na melhor solução. Não agir sozinho, agir em equipe. Às vezes a competência que falta em mim está ali no meu parceiro de trabalho, está em alguém da minha equipe. Essa equipe que tem múltiplas competências, então é importante. Competência digital. Então, familiaridade com ferramentas e plataformas digitais. Então, está aqui também. Surgiu a IA. Surgiu a IA, tá. E aí? Podemos fazer um curso, mas não temos que pesquisar também, acessar, baixar o aplicativo, testar, experimentar, ver como funciona, fazer uma análise crítica, entender se, e não por hype, mas porque de fato existe a necessidade, eu consigo aplicar, não por modismo, mas de fato aquilo vai fazer a diferença, eu vou ganhar tempo, eu vou entregar um trabalho com melhor qualidade. Capacidade de utilizar a tecnologia para aumentar a eficiência e inovação. Aprendizado continuado. Aqui uma outra competência. Compromisso com o desenvolvimento pessoal e profissional contínuo. Esse ponto ele é muito importante, porque o antes, como era? Antes, existia a própria organização, as empresas, elas promoviam essa trilha mais completa de treinamentos. Hoje as coisas mudam rapidamente. Então o profissional, ele tem que ter essa preocupação, em ele estar preparado. Hoje a preocupação da empresa é preparar o colaborador para que ele consiga individualmente ter esse desenvolvimento, buscar essas competências. Porque não dá tempo de você montar uma trilha, treinar, eu tenho aqui uma trilha de um ano já mudou muita coisa. Então somos nós, como profissionais, que devemos buscar esse conhecimento. E aí cada um atuar, enxergar,
Né? Que oportunidades são essas? O que está mudando? O que está sendo transformado que eu preciso de uma atualização? Então nós temos que enxergar isso e trabalhar. Então, e sempre um aprendizado continuado. Busca por novas oportunidades de aprendizado e atualização constante de conhecimento. Ética e integridade. Então está aqui um outro ponto, uma outra competência, né? Manter altos padrões de honestidade. Parece, né? Não precisa dizer que precisa ser honesto, né? Meio complicado, né? Questão de ética também, né? E aí, hoje tem ferramentas que você usa para o bem e usa para o mal. Né? São tão importantes, são tão relevantes, tão úteis, né? Mas aí precisa ter esse cuidado. Precisa ter esse cuidado, precisa estar em nós, esse filtro, né? Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Nós podemos escolher. Liderança e gestão de equipes. Então, a habilidade de motivar e guiar uma equipe para alcançar objetivos comuns. Então, gestão de equipes. Competência em gerenciar conflitos. Promover um ambiente de trabalho colaborativo. Esse aqui é um outro ponto, né? Não dá mais para caminhar sozinho. Eu preciso estimular isso na equipe para que a gente consiga construir em conjunto. Um pedacinho que eu não sei, o outro da equipe complementa e o resultado é satisfatório, o resultado atende às expectativas. Consciência cultural e diversidade, está aqui um outro tema, né? Um outro ponto importante. Sensibilidade e respeito pelas diferenças culturais e diversas perspectivas. Habilidade de trabalhar eficazmente em ambientes multiculturais e globais. Esses dias eu tive num evento no Rio de Janeiro, de escritórios de projetos. E aí tinha lá uma das palestras, né? Foi sobre essa questão do ambiente global, você trabalhar no ambiente global, os desafios que tem. Então, cada vez mais as empresas elas têm plantas espalhadas no mundo. Então, tem o desafio da língua? Tem o desafio da língua, o idioma. Mas não é só esse desafio. Você tem os costumes, tem a cultura, você tem fuso horário, tem o desafio do trabalho remoto. Cada um está trabalhando em um ponto do mundo, lá em um país diferente. Conciliar tudo isso, conciliar essas variáveis, é o desafio do trabalho global. Né? Então, tem aqui também uma habilidade, né, uma competência muito importante. Né? E a gente chega na criatividade e inovação. Que acho que um pouco de tudo isso que foi falado, quando a gente junta, né, está tudo dentro de criatividade e inovação. Então, é a capacidade de pensar fora da caixa e propor novas ideias. Disposição para experimentar e inovar em processos e produtos. Processos, produtos, serviço, marketing, modelo de negócio, estruturas organizacionais. Né? Então, aqui tem muita oportunidade para inovar. Muita oportunidade. Depende de quem? Nós devemos estar preparados. Né? Então, começa o quê? Com pesquisa, né? Está lá, inovação, né? E pesquisa. Né? A pesquisa, ela inicia com... Hoje, você saindo daqui, provavelmente, eu estou percebendo que vocês estão prestando bastante atenção, estão bem concentrados. Então, enquanto nós ouvimos assim, da forma que vocês estão ouvindo, né? A gente já vai meditando, a gente já vai fazendo links lá com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, com o que nós estamos aprendendo na faculdade. O que foi passado aqui são cases ou é a realidade. Todos nós temos acesso a tudo isso que nós falamos aqui. É uma realidade. É o nosso dia a dia. É o agora. Não é amanhã, é agora. Está acontecendo agora. É uma necessidade do momento. Então nós precisamos pensar nisso. Pensar nisso. E a minha profissão? E o que eu faço hoje? Como vai ser amanhã?
de que forma eu tenho que me preparar. Né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês, trazer alguma coisa mais conceitual de inovação, porque daqui dá um caminho para nós. Né? Como eu faço para chegar, para ter esse diferencial, para pensar fora da caixa? Né? Então tem alguns conceitos de inovação. Né? Eu trouxe aqui dois cenários, dois tipos de inovação. Né? Tem mais, se fala em mais, né? Mas eu trouxe dois aqui. Né? O incremental e o radical, só para a gente poder entender. Né? O incremental é alguma coisa que eu faço hoje e eu só vou acrescentando. Não muda nada no que eu faço, mas eu vou melhorando. Eu vou melhorando aquilo que eu já faço. Isso pode acontecer na carreira. Né? Então tinha lá o ferramenteiro, ele fazia manualmente ali na máquina, mas era uma máquina, né, dependia do operador. Daqui a pouquinho ele viu que aquela máquina não era mais aquela que era manual e passou a ser CNC, computadorizada. Então ele se preparou para aquilo. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo incrementos naquilo que ele já fazia. É o incremental. E tem o radical, disruptivo, alguma coisa que você vem ali de um jeito e daqui a pouquinho muda, transforma. Muito rapidamente. E provoca uma disrupção, ou seja, aquilo, na forma que eu fazia, eu deixo de fazer. Aquilo acaba. Então, o que foi feito ali daquela forma até aquele momento, foi. Daquele momento em diante, mudou. Então, esse é um conceito. Né? Então, o que é incremental, que vai acrescentando, ou o que é disruptivo, radical, que muda, né? Radicalmente. Uma outra visão é sobre os horizontes. E aqui, falando um pouco de tendências. Né? Quando eu faço uma análise do curto prazo, então os movimentos que acontecem na inovação no curto prazo, eu consigo enxergar sempre com sinais fortes. Fica muito claro aquilo para mim. É muito certo que tem que ter aquela mudança. E é muito concreto, eu sei que vai dar certo. No outro extremo, no longo prazo, eu tenho aqui sinais fracos. Eu tenho dúvida se aquilo vai dar certo, se é aquilo mesmo, se é daquele jeito mesmo. Porque está no longo prazo, muita coisa pode acontecer até lá. Nessa linha, o curto prazo, ele tem uma relação com o modismo, factóides, notícias, né, que surgem ali, uma moda. Né? Então eu tenho um sinal forte de que aquilo é o que está acontecendo no momento, eu estou vendo, né? É o curto prazo. E aí eu vou avançando. Né? Boas práticas, uma política local, fatos emergentes, né? E aí eu vou crescendo, né? E vai indo para o longo prazo. Questões ambientais, geopolítica, sociedade, né? Questões relacionadas à sociedade, já está mais lá no longo prazo. Eu não sei certo, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Certo é uma tendência, eu posso escrever, eu posso deixar anotado, e vou acompanhando, porque está no longo prazo. Então eu meço o que pode acontecer com a minha carreira, com a minha profissão, no longo prazo, com aquilo que eu faço hoje, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. De que forma eu tenho que me preparar para isso? E eu vou acompanhando. De repente o que eu desenhar hoje, o que eu imaginar hoje, de acordo com as pesquisas que eu fiz, o que eu imaginar hoje no longo prazo, eu vou perceber o ano que vem que mudou, que não é bem aquilo. Eu vou fazer o quê? Vou replanejar. Vou rever aquele plano que eu fiz. Então, essa é uma visão dos horizontes. Né? Para a empresa, praticar inovação numa empresa, segue essa mesma linha. O produto que eu faço hoje, o processo que eu utilizo hoje, como vai ser no curto, médio e longo prazo? Começa como? De pesquisa. Então vamos pesquisar, vamos entender como eu faço hoje, o que tem de tendência, como o mundo está fazendo. Busco artigos, papers, e vou entender. E eu desenho, passando médio prazo, né? Existe essa tendência, longo prazo, essa tendência, e vou mapeando. E os tipos de inovação? Então nós podemos inovar em produto, em serviços, em processos,
em marketing, inovação organizacional, inovação em modelo de negócio. Então, tudo isso são caixinhas que nós podemos pensar, né? E trazendo isso também para a nossa carreira, para o nosso dia a dia, para aquilo que nós fazemos hoje, né? É o que eu faço? É a forma que eu faço? É a forma que eu me apresento? Né? É o modelo, né, que eu estou exercendo a minha função vai mudar? A forma de trabalho, é o híbrido, é o presencial, né? Que tipo de tendência? O que eu preciso mudar nesse mindset para conseguir atender e estar preparado para o mercado, no caso da vida profissional, né? E aí, pessoal, eu trouxe aqui um funil, né? Esse funil a gente utiliza na empresa, é o funil dos nossos projetos, é assim que a gente enxerga, né? É assim que a gente enxerga. Então, a gente sempre tem lá no extremo, né? Na esquerda de vocês, tem umas diretrizes, né? Então, uma empresa, a empresa, ela fez lá seu planejamento estratégico, desenhou suas diretrizes. Então, tem lá, a gente deve considerar essas diretrizes para ter aí e propor desafios, né? Os desafios. Então, de acordo com aquelas diretrizes, quais os desafios que eu tenho? Né? De acordo com esses desafios que eu tenho, que tipo de solução, que tipo de projeto eu estou falando, eu vou implementar. E aí esses projetos, eles entram, essas ideias, esses projetos, eles entram no funil, onde eles serão avaliados, né? E vai ter uma classificação. E eu vou priorizar parte desses projetos. Os melhores projetos, que estão mais adequados, né? Questão de investimento também. Esses que passam ali pelo funil, eles entram na parte de execução, então eles serão executados. Então, eu entrei lá com um volume grande de projetos, eles ficam ali, né, no funil, e aqueles que vão fazendo sentido, eu vou executando ele. E depois eu faço uma medição no final, né, se ele atendeu, se ele gerou o valor esperado. Né? E aí, vamos colocar o outro lá para ser executado. E vamos passando esses projetos nesse funil de acordo com aquilo que é prioridade, que faz sentido para a estratégia da organização, falando em projeto. Pessoal, podemos levar isso para a nossa, pensando na nossa carreira? Também. Eu vou avaliar, eu tenho as ideias, né? Possíveis caminhos, né? O que eu faço hoje, a forma que eu faço, a forma que eu executo, coloco ali no funil. À medida que o tempo vai passando, eu vou reavaliando aquilo. Faz sentido? Coloco em prática. Quer seja um curso, né, uma mudança de carreira mesmo, planejada, né, para que não chegue naquele momento em que a mudança ocorre, a transformação ela é rápida e eu não me preparei. Então, se eu percebo antes, eu mudo antes, eu me preparo para a mudança. Então, isso aqui é possível a gente levar e fazer da mesma forma, usar, né, o funil aqui também para a nossa carreira. Né? E essas ideias são essas oportunidades que a gente vai medindo. Né? Na pesquisa a gente identifica, coloca dentro do funil. À medida que vai acontecendo, a gente vai executando. Né? Vai passando o tempo, a gente vai executando. Então, pessoal, é o que eu queria trazer para vocês, né? Nessa noite, para vocês terem essa reflexão, né? Com foco, competência e pesquisa. Devo pesquisar, né? Devo inovar, mapear, entender quais as oportunidades, né? Trabalhar em cima disso. É um prazer compartilhar com vocês, né, sobre inovação e sobre pesquisa. Nós somos o Grupo Cecil. O Grupo Cecil ele é um grupo de empresas, então tem a Blue, tem a Eufer, a Linha, a Viltrade, tem a C3A, então são algumas empresas do grupo. Né? Temos a oportunidade de trabalhar em conjunto, professor. Né? Temos muitos desafios lá e podemos passar para vocês os nossos desafios também, vocês nos ajudarem também. Eu acho que é um crescimento, né, compartilhado, isso é importante, né? Então a gente tem feito isso, daí uma oportunidade, né? E eu queria abrir para vocês, para perguntas, né? Fique à vontade. Não sei o meu tempo, professor. Não, dentro. Dentro? Bacana.
terceira geração. Terceira geração. Tem aqui a Tarsila, né? Tá junto, é do marketing. Né? Eu e a Aline faz parte do marketing. Elas estão ligadas no RH, então aquela fala do professor do início, entendeu? Elas estão ligadas diretamente no RH. Entendeu? Eu vi que elas levantaram até o QR Code. Eu achei. Eduardo está lá ainda, Eduardo? Está lá, o Eduardo é funcionário. Fernanda. E nós temos vários alunos egressos também que estão lá na CC. Perguntas? Sabe por quê? Depois Porque vai ter que dar ok para todos os alunos de novo. Se tiver dois, a gente consegue duas pessoas que conseguem fazer rapidinho. Qual é o vínculo que essa tem? Se tem um vínculo entre operações, alguma coisa e atividade, alguma coisa assim. Legal. A IOFER, ela é do segmento do alumínio, fica em Pindamonhangaba. Né? Então ela trabalha mais com serviços e projetos específicos, mas com alumínio. Né? Tem uma parte de estamparia, tem uma parte de corte laser e sempre por projetos. A linha, ela faz uma segunda operação, a gente acaba internalizando a próxima etapa do nosso cliente. Então, por exemplo, nós produzimos na Cecil chapas, barras, né, trifilados, fios. Então, por exemplo, uma chapa, um cliente ele utiliza aquela chapa para estampar peças. Então, nós internalizamos a parte de prensa na linha. Eu ganho com logística do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então eu não preciso deslocar aquela bobina para o cliente, ele estampar lá, e depois normalmente a gente trabalha uma economia circular. Então essa chapa, esse retalho, ele volta para a gente normalmente. Nesse caso, a gente já estampa lá e manda as peças prontas para ele. Então esse é o objetivo aqui da linha. Né? A Viltrade é uma trade, fica em Joinville, então faz a parte de importação e exportação para o grupo. A Blue ela nasceu de um projeto de pesquisa, né? De que forma o nosso cliente ou a sociedade, né, consumirão o cobre no futuro. Então, de repente, em outros formatos. Né? Pode ser nano? Pode ser em nanopartículas. Então, lá atrás, há 5, 6 anos atrás, nós desenvolvemos a nanopartícula de cobre por intermédio, através do IPT, com dois alunos mestrandos, né? E virou um negócio. Hoje é uma startup, nós temos uma área, um espaço de 140 metros dentro do IPT, que é o nosso ambiente de inovação. E nesses 140 metros tem um pedaço, né, são 3 ambientes, tem um laboratório onde a gente produz a nanopartícula de cobre. Isso é para corrimã ou maçaneta, é isso? Diversas aplicações. A gente tem... Bactericida. Quer dizer, bactericida. O cobre ele tem uma atividade antimicrobiana, né? Então ele mata vírus, bactérias e fungos. Né? Então a gente tem a nanopartícula de cobre aplicada em tinta, por exemplo. E essa tinta ela passa a ter uma atividade antimicrobiana. Não mofa. Não, por exemplo, vírus e bactérias, quando em contato, eles morrem, né, ao longo de um tempo. Apoiadores para metrô, corrimão, ônibus. Exatamente. Tem também uma outra aplicação que a gente desenvolve, que é no material polimérico, que é no plástico. Então, a nanopartícula no material polimérico. Uma cadeira, por exemplo, você injeta com um material, né, com nanopartícula. Então, ele passa a ter uma atividade antimicrobiana. Né? E aplicações na área da saúde também. Né? Então, para tratamento do câncer, a gente tem projetos com esse viés, tem no agro, né? Enfim, tem uma série de aplicações aí, e aí vindo através da Blue, que é uma startup, que é uma iniciativa da Cecil. Respondido? Acho que tinha uma pergunta lá. Sobre as nanopartículas, você já vislumbra alguma possibilidade de mudar esse suporte para membranas no processo de separação e tratamento de água? Sim, sim. Catalisadores, processo de tratamento de água, tem algumas frentes. A parte de hidrogênio verde no catalisador, então tem algumas frentes sim que a gente já tem projetos já direcionados. Mas a sua pergunta foi boa, se interessou, vamos conversar. Pode ser seu. Pode ser seu, né?
Tem que saber fazer pergunta, não é? É isso aí. A resposta tem que é difícil, perguntar, a pergunta é mais difícil. Visando, vamos estar indo para a parte de modelamento 3D. Modelamento 3D. E a CCO é laminação. Já tem um olho para o futuro nessa parte? Tem. É interessante. Eu vou compartilhar com vocês até para... Acho que é bacana. Nós produzimos o trefilado. Normalmente quem compra um trefilado de latão é porque é fácil a usinabilidade dele, né? Então ele compra um latão ali porque é fácil de usinar. E, ou seja, ele está sempre com um processo, né? Utilizo a maioria das vezes para um processo de usinagem. Existe uma questão, né? O processo de usinagem, ele é considerado uma manufatura subtrativa. Então subtrai o material dele. Né? Então eu tenho desperdício. Né? Eu tenho o resíduo, eu tenho o cavaco que depois tem que voltar para fundir de novo, fazer um outro vergalhão, por mais que tenha economia circular. Mas é uma manufatura subtrativa. Será que no futuro esse processo de manufatura subtrativa, de usinagem, não pode ser substituído por um processo de manufatura aditiva? Então nós temos também, com esse questionamento, nós temos também uma linha que é a impressão 3D. Então é a manufatura aditiva de materiais metálicos, pensando no produto final material metálico e produto final material polimérico, né, com adição de nanopartículas. Deixa eu fazer uma contribuição. Isso aqui era pó. Ele foi impresso em titânio. Muito bem. Isso aqui é para fazer prótese. Prótese, pino, placa, pedaço inteiro do osso. Exatamente isso. Esse aqui. Esse aqui é leito de pó, um processo, né? Leito de pó, né? E aí hoje se tem muito para os diversos materiais. Né? Para o cobre, no mundo são poucos que conseguem fazer. Então é um desafio, tem desafios aí. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Aí dentro a gente tem um projeto, né, com parceiros e tal, para fazer, na verdade, por exemplo, de próteses e tal, aí quem está pensando no lado da saúde, fazer as próteses com as nanopartículas de cobre para ação antimicrobiana, por exemplo, a pessoa não ter mais rejeição às próteses, enfim, e também toda essa questão da parte da saúde. Aí já aproveitando o gancho também da parte, ele não tem, às vezes, pode não ter uma solução tão imediata na parte, né, mental em si, que cobre ali, mas tem na parte, a gente tenta trazer essa solução e inovação em outras frentes. Sistema de oxidação eletrolítico, por exemplo. Por eletrólise também tem, eletrodeposição. Então a gente tem um processo também nessa linha, né, de eletrodeposição. Com Que cobre, utilizando o com substrato cobre. Exatamente, com cobre. Normalmente é com alumínio. Isso. Tem esse hidroxiapatita com O alumínio. Procobre já é um processo já dominado, inclusive a eletrodeposição já faz parte de camadas, de tratamentos superficiais, né? Então já tem esse domínio. Mas pensando em produtos, a gente tem um olhar pensando em produto final através da eletrólise. Assim, algum comentário a gente consegue fazer, outros a gente não pode aprofundar, mas até por confidencialidade, assim, né? Mas assim, a química ela tem crescido muito, né? A química tem crescido Hoje muito. eu estou me vendo naquela inovação e design. Eu sempre fui da mecânica, projetos mecânicos para assistência circulatória, cardiovascular, e eu hoje estou na necessidade de aprender sobre bioimpressão. Então, a química hoje, que nunca foi tão presente na minha vida, hoje ela está sendo bem desafiadora. A biologia também, né? Nós estamos dentro do prédio 50 do IPT, esse ambiente que eu comentei que é de inovação, né? Nosso ambiente de inovação. Nós estamos dentro do prédio 50 do IPT. O prédio 50 do IPT, ele é o prédio do laboratório de bionanotecnologia. Bionanomanufatura. Imprimindo o fígado, já não. Então, tem uma série de Porque hoje de manhã eu falava de imprimindo pâncreas. Hambúrguer já vi fora. Agora um órgão inteiro. Assim, meio que dominado todas as aplicações comerciais, sabe, de impressão, né? Tanto alimentícia quanto na saúde. Está em tudo. Eu sempre fui da mecânica mesmo, tenho sofrido um pouco para me adaptar, mas vamos em frente, né? Acho que tinha mais uma pergunta? Você falou muito sobre lidar com dados, né, no começo da sua palestra. Vocês têm alguma coisa sobre pesquisa operacional no processo de vocês?
Pesquisa operacional? Que sentido? E melhoria de processos, esse tipo de coisa. Tá. Nós temos uma frente, e aí eu vou falar, assim, é um grupo, então a gente tem a realidade dos negócios, elas são diferentes, né? Então, a Eufer, por exemplo, ela tem um processo produtivo muito avançado. A gente tem robô na linha de produção, então a gente já tem uma outra realidade. Quando eu falo de CC, é um processo mais tradicional, é mais robusto, né? É mais pesado, né? Então, esse é um desafio nosso dentro da planta, né, da Cecil, que é trazer a indústria 4.0, é pensar em coletas de dados. Então, a gente tem feito alguns pilotos, tem trazido, né, alguns recursos, alguns projetos nessa linha para coletar dados, né. Nós temos fases, né. Então, quando você fala de uma planta, vamos falar de indústria 4.0 e falar de uma planta tradicional, robusta, pesada. Então, numa primeira etapa, eu preciso ajustar o meu processo, eu preciso mapear e ajustar o meu processo. Senão eu vou automatizar o errado. Então, ajustei processo, eu penso em automação. Automação com possibilidade de coleta de dados. Aí depois eu penso em coletar dados. Depois eu penso em integrar os sistemas. Para esses dados se conversarem, porque o que eu quero é informação, não é simplesmente o dado. Para esses dados se conversarem. E aí depois a última etapa é a inteligência artificial. Então a gente caminha, né, e aí cada ponto do processo a gente está num estágio. Às vezes tem equipamento que a gente atende a CLP, a gente já consegue extrair dados, tem equipamento que a gente não tem. Nós estamos no momento de colocar sensores em equipamentos, né, e principalmente agora nós estamos no momento, nós estamos instalando sensores para manutenção, por exemplo. Né, então aí você começa a extrair dados daquele equipamento para entender em que momento que eu faço a manutenção, e aí antes de quebrar, antes do equipamento parar, né? Então tem algumas frentes. Mas isso depende muito da planta, né? Da planta. Na Eufer a gente está mais avançado com relação à tecnologia, né? Aí, nesse caso, é a incremental, né? Para coletar dados, e hoje é um negócio, preciso ter dados. Hoje é a ação, né? A decisão diferenciada em dados. Esse é o ponto. Excelente pergunta. Em relação à partícula de cobre, existe algum estudo ou é capaz de ser aplicado no ramo alimentício? Por exemplo, meu pai trabalha com ração de cachorro. Sim, sim. E ele tinha uma ideia de fazer uma ração junto com o vermífugo já. Só que se fosse o cobre aplicado no corante, por exemplo, na ração, conseguiria, por exemplo, eliminar as bactérias do vermífugo? Isso. O cobre ele tem uma outra função, que ele é nutriente. Então, aí tem uma vantagem, né? Porque além dele ter a propriedade antimicrobiana, ele é nutriente. Então, e depois mesmo que, por exemplo, no agro, mesmo que ele vá para o ambiente, é nutriente. Então, ele atende ali a necessidade do ambiente. Não contamina. Né? Então, tem sim, a gente tem também projetos voltados para a ração. Mas é uma possibilidade, sim. Podemos conversar depois também. Se quiser saber mais. Eu vou aproveitar e vou dar, já que ele está desarmado, vocês também aceitam visita de alunos lá? Opa! Aceitamos. Nós vamos visitar, né, gente? Isso aí. Ó, tem um espaço. Você tem uma testemunha agora, hein? Fiquem à vontade, tem a Cecil, tem o nosso espaço também de inovação, e aí voltado mais para startup, né? Tem ambientes do IPT que a gente tem acesso lá, né? Tem a nossa planta produtiva aí para vocês conhecerem. Só que ela não entrou no cadastro no evento. Vou colocar ela, porque tem Eu um QR falo Code. com o marketing, sigam nossas redes sociais, LinkedIn, para fazer meu jabá. Sigam nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, de todas as marcas. Como é que ela vai saber? Sempre também não só coloca lá a parte, né, das promoções, vocês vão aparecer lá, né, daqui a alguns dias, mas também sobre vagas, sobre as oportunidades, sobre a parte de inovação, enfim, toda essa questão, e fica também, a gente analisa, né, a visita também. Sim, a gente recebe sim. A gente tem recebido, faz parte do nosso programa lá, eu acho que é legal. Vamos reforçar essa parceria. Isso aí. O Senai faz visita, fazia, né, um tempo atrás, participava. É só para secando, né?
bastante fatecando lá. Tem bastante. Quer fazer uma selfie? Sim, ó. Vamos tirar. Mais perguntas, pessoal? Não sei o tempo aí, acho que passamos. Passamos. Já deu. Deu? Quer fazer uma selfie? Nós estamos à disposição, depois tem aí os nossos contatos, através dos professores também, né? Estamos à disposição para vocês. Vamos tirar uma selfie? É selfie? Vamos? Você é do marketing. Tem que ser alguém com o braço comprido, viu? Vamos lá. Já vou fazendo, tá? Fê, selfie. Deixa eu ver. Acho que aqui não está saindo. Ó, ainda tem aqui no cantinho, os dois no cantinho ali, estão saindo. Eu sei que eu saio. Acho que tem um que não está saindo ali ainda. Isso!